Educação à Distância da UNEB, licenciatura em História. Eu sou o professor Eudes Mata Vidal, mestre em Educação e Contemporaneidade e vou atuar no componente curricular Escola e Currículo. Essa disciplina é importante para que vocês, enquanto licenciados em formação do curso de História, tenham um entendimento que o currículo não é um documento imparcial. Ele sofre as influências políticas, culturais, ideológicas de diferentes interesses e muitas vezes interesses esses estão dentro da perspectiva de mundo de grupos sociais dominantes. E nesse sentido, nós como trabalhadores em educação temos que entender a construção e a narrativa desse currículo, como essas narrativas vão construir práticas e como essas práticas podem conservar comportamentos que vão determinar a sociedade do jeito que está, ou construir uma outra narrativa que possa pensar em práticas emancipatórias, libertárias, que pense uma outra concepção de mundo e uma concepção de educação. E a ementa do nosso curso é Currículo como construção histórica na relação com as políticas educacionais. Diferentes perspectivas na relação entre conhecimento popular e conhecimento escolar. Análise de diferenciadas propostas curriculares dos diferentes sistemas, redes e níveis de ensino. Planejamento, elaboração e avaliação curricular no contexto escolar. Então, alunos, vamos entender um pouco qual é a perspectiva dessa ementa. O currículo é a alma que vai determinar o modelo de educação, é o elemento mais importante, que vai trazer as concepções de mundo e a concepção de humanos que quer se formar para uma determinada sociedade. Em vista disso, o currículo não está longe de estar na disputa política, na disputa cultural, porque, de certa forma, ele reproduz muito do que se entende como sociedade. Nesse sentido, tendemos a pensar o currículo a partir da sua construção histórica, compreendendo todos os momentos em que se pensou um processo educacional e uma formação humana dentro desse processo e que tipo de modelo de humano se quer para esse processo, tanto de homens quanto mulheres. Pensar também o currículo dentro dos antagonismos e das disputas de classes e as ideologias que vão estar envolvidas dentro dessa disputa e a escola como cenário que vai reproduzir ou vai lutar contra essas ideologias conservadoras, bem como a compreensão do currículo e o fazer do professor de História, do ensino de História, como o currículo, dentro da sua própria história, determinou a forma de se pensar e de se construir a história dentro da escola e como o currículo está agora dentro desse fazer histórico enquanto professores de História. Dos objetivos gerais do nosso componente curricular, temos a necessidade de compreender o currículo enquanto uma construção histórica e social em suas diferentes concepções políticas educacionais, com vista no entendimento das tensões e disputas ideológicas. Para, com isso, pensarmos em possibilidades emancipatórias frente às praxes conservadoras reproduzidas pelo ensino de História em sala de aula. Currículo, de um modo geral, é um documento que regulamenta os conteúdos, os planos, a forma de ensino das redes de educação. Só que para alguns autores o currículo é mais do que isso. Para autores como Libânio, como Saviani, e principalmente como Tadeusz da Silva, o currículo é um conjunto de ideias, ou melhor, de ideologias que vai tratar de concepções, de visões de mundo que através dele vai ser difundida. A nossa disciplina ela está dividida em 3 blocos. O primeiro trata do currículo e suas teorias. O segundo bloco, a historicidade do currículo escolar, conflitos de poder e construção ideológica em suas concepções. E o terceiro bloco é desafios e possibilidades do currículo no século XXI e as propostas para o ensino de História. A base de leitura do nosso componente Escola e Currículo é um módulo oficial que traz uma discussão aligerada, porém consistente, do contexto histórico das principais teorias e aplicação destas
para o ensino de História, e eu vou trazer o livro de Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade e Introdução às Teorias do Currículo, que eu vou trabalhar todo o livro. Calma, a gente vai distribuir os capítulos e vocês vão estar fazendo um trabalho que eu vou explicar em outro bloco. Mas, até então, as duas leituras principais são essas. Como leitura complementar, eu vou trazer Michael Apple, Moacir Gadotti e Paulo Freire para compor a discussão. Essa disciplina é importante porque vai ajudar vocês a pensar sobre os modelos de ensino e os modelos de educação vinculados a políticas variadas que, ao longo da história da própria escolarização, foram compondo os processos e os sistemas de ensino no mundo e no Brasil. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.